Os dados na quinta-feira mostraram que a economia do Japão entrou em recessão pela segunda vez desde que o primeiro-ministro Shinzo Abe assumiu o poder há quase 3 anos. Nosso convidado de hoje, para falarmos sobre o significado dessa recessão técnica para a economia japonesa, é o analista de mercado da IG, Joshua Marrone. Joshua, o PIB registrou o segundo trimestre consecutivo de queda, principalmente por causa do recuo nos estoques e do aumento das importações, impulsionado pela crescente demanda final. Essa leitura é tão pessimista quanto parece, ou há potencial para uma recuperação? Esta é a quinta vez que vimos o Japão entrar em recessão desde a crise de 2008. Os números dos períodos anteriores de recessão técnica foram muito mais duros do que os atuais, de 0,2% e 0,3% negativos. Em recessões passadas, o crescimento chegou a ficar negativo em mais de 1%. Portanto, eu diria que esta é uma recessão moderada e possivelmente não será uma preocupação tão grande. Grande parte dessa queda foi causada pela situação na China, que é o principal mercado de exportação para o Japão. Será muito difícil prever um prazo, porque nós não sabemos necessariamente quanto tempo essa desaceleração na China vai durar. Eu diria que no Japão, a questão principal ao longo desses anos tem a ver com confiança e expectativa. Anteriormente, o importante era a confiança e a expectativa para um aumento da inflação. Se a previsão fosse de alta, eles pagavam os salários e a inflação viria. Se as pessoas não tivessem essa expectativa ou confiança, a inflação permanecia muito baixa. Agora estamos vendo o mesmo tipo de situação em termos de CAPEX, que é um dos principais indicadores divulgados. As despesas de capital dentro das empresas foram muito baixas e estão em queda. E eu acho que muito tem a ver com a leitura negativa do PIB. O que está realmente estimulando as pessoas em termos de confiança necessária para gastar dinheiro e investir em uma economia que está em recessão pela quinta vez em cerca de 7 anos? Considerando os números divulgados como base para os riscos negativos das previsões de crescimento do Banco do Japão, você acha que eles vão considerar novas medidas de estímulo monetário? Quando você acha que isso poderia acontecer? Da última vez que ouvi do Banco do Japão, eles me pareceram relativamente hawkish. E se esperarmos que eles tomem mais medidas de afrouxamento, a questão é se os passos que estamos tomando no momento estão realmente funcionando. A inflação e o crescimento não estão acelerando. O crescimento está negativo e a inflação a 0% na comparação anual. E esses são os dois principais fatores que vão influenciar a tomada de decisão do Banco do Japão: a inflação e o crescimento. Nenhum deles está particularmente bom. Por isso, é provável que vejamos algum tipo de ação no curto prazo. Apesar de possível, eu não acredito que eles tomariam uma decisão baseada nos dados de quinta-feira, porque considerando o tom da última reunião, eu diria que as medidas fariam mais sentido no mês seguinte. Entretanto, há um sentimento em muitos bancos centrais de que se os mercados, especialmente no Japão, estiverem realmente considerando uma decisão, no momento em que ela for tomada, o impacto não será o mesmo que o esperado. Esse é um argumento que poderíamos ver na quinta-feira. Eu acho que eles vão tomar algum tipo de medida no curto prazo, mas como eu disse, a questão é se isso será suficiente para a economia. Portanto, é provável que mesmo que o Banco do Japão haja, poderemos ver algum tipo de plano de investimento elaborado pelo governo para colocar uma vantagem fiscal, não apenas em termos de política monetária. Os números divulgados estão sujeitos à revisão, já que temos um segundo lançamento previsto para daqui a 2 semanas. Você acha que a revisão será significativa? Sim, na verdade, historicamente, os números tendem a ser revistos, tanto para cima quanto para baixo. Mas a tendência que temos visto recentemente é de revisão para baixo. 2 das últimas 7 leituras foram revistas para baixo. Mesmo que haja uma revisão, eu não penso necessariamente que veremos ela. Será para cima para sairmos do crescimento negativo. Eu acho que a trajetória de crescimento no momento e da maneira que foi, provavelmente indica que a revisão será para baixo. Isso poderia pressionar o Banco do Japão, que no momento pensa que apesar dos dados negativos e da situação China, o PIB do país está apenas moderadamente negativo.
Você ouviu Joshua Marrone falando sobre a 5ª recessão técnica japonesa desde 2008. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados para mais atualizações. Até mais!